Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. Eu estou aqui com meus amigos, eles já estiveram no episódio anterior. Se você não viu, eu até recomendo você assistir primeiro o outro e depois vir aqui assistir esse, porque esse é uma consequência, a gente vai continuar o assunto que a gente estava ali. Seja muito bem-vindo, viu, Luiz? Estou muito feliz que você está aqui. Luiz, ele é chefe de gabinete do Ciro, do vereador Ciro, mas também tem um escritório de advocacia. Exatamente. Tem atendido a gente aqui com muita excelência. Com certeza. Muito obrigado. Ciro também, vereador, amigo já de alguns anos, está aqui comigo hoje. Muito obrigado também por ter aceito o convite. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre os projetos que vocês têm aí para a cidade, o que vocês têm feito, o que vocês estão sonhando aí para a cidade, como é que a gente também pode apoiá-los e ajudá-los nessa caminhada aí. Pastorzão, o primeiro projeto que a gente protocolou na Câmara, a gente até falou um pouco dele no último episódio, se você não viu, volta lá. Volta lá. É da gente colocar educação financeira nas escolas. Legal. Né? E como que a gente faria isso? Colocando no contraturno. Então, se a criança estuda de manhã, às vezes colocar uma aula para ela à tarde. Ao invés de ficar na rua, né, jogando videogame, soltando papagaio, ou às vezes até aleatório ali, suscetível a muita coisa errada, vai ter ali um curso, então, na área de finanças. O que a gente percebe? Até o que a gente falou no episódio anterior sobre empreendedorismo social, a gente entende que muitas famílias, principalmente as mais carentes, elas têm uma dificuldade na relação com o dinheiro. Uhum. E eu falo assim, que às vezes as pessoas pensam que só quem tem muito dinheiro tem que saber gerir o dinheiro. É pelo contrário. Quem tem pouco é que precisa de saber gerir o pouco dinheiro. Para multiplicar e fazer render, né? Para você conseguir investir em outras coisas, para você conseguir realizar alguns sonhos, para você conseguir comprar uma roupa nova, para você conseguir comprar um alimento que às vezes, para o pobre, muitas vezes é luxo você comprar um biscoito recheado, porque é caro, aí você tem muito menino. Então, é para a gente conseguir realizar esses pequenos sonhos e a gente conseguir ajudar essas famílias e conseguir devolver o protagonismo da vida delas para elas próprias. Então, esse projeto de lei, ele está visando justamente isso, colocar no contraturno uma educação financeira para as crianças, adolescentes, para que a gente consiga lá na frente, esse cidadão que vai se formar, esse homem, essa mulher, eles possam, de fato, ter um entendimento de como eles podem utilizar melhor o dinheiro deles. Sim. No nosso Brasil, acho que dinheiro é uma crença limitante, né? Sim. A grande maioria pensa que nunca vai conseguir ter e que ter também não é algo bom, que vai trazer sofrimento, que vai trazer dor de cabeça. Mas, na verdade, essa é uma crença limitante que a gente começa a desfazer, então, ali na escola, já na base, né? Ajudando as pessoas a gerir, a se organizar. Dinheiro hoje é um dos principais motivos de divórcio no Brasil, de crise de amizade, de quebra de relação. Então, se a gente ataca, de fato, esse problema na raiz, a gente constrói um país muito mais forte, mais consistente, né? E se não for na raiz, é difícil de consertar lá na frente, né, pastor? O que a gente percebe é que a falta do entendimento dessa gestão, quando a criança está sendo formada, a mentalidade dela está sendo criada, atrapalha lá na frente. Aqui o senhor e a igreja estão fomentando novos negócios, novos empreendedores, o vereador também atua muito nessa área consultiva. E o que a gente vê? Que eles chegam nas empresas deles e não sabem administrar o dinheiro pessoal, a consequência é que a empresa quebra, está em dívida, fecha, não paga os funcionários direito, e aí é um ciclo vicioso, né? Quer ver um exemplo prático disso? O vereador está com a parceria com uma empresa e a gente tem indicado menores aprendizes. Menor aprendiz hoje, pela lei, para ele ser indicado, a família tem que ter até a renda per capita de um salário mínimo. Fui conversar com eles outro dia, vereador, acho que essa eu nem tinha te contado. Falei assim, cara, você vai receber esse saláriozinho aqui que é legal, tá te incentivando a estudar. O que você vai fazer com esse dinheiro? Luiz, vou comprar uma moto. Vou guardar para comprar uma moto. Luiz, vou comprar um tênis da Nike que lançou agora. Isso é o que a gente mais vê. E aí vem qual que é o nosso papel e que seria essa ideia da educação financeira? Que é o que eu converso com eles. Falei assim, cara, por que você não guarda um pouco do seu dinheiro para você estudar? Você não tem despesa agora. Você não tá Vamos pagando investir aluguel, na sua educação. Você não tá casado, não tem filho, né, vereador? Que são custos elevados que chegam uma hora na vida de todo mundo. Falei assim, você sabe a importância de você guardar um pouquinho? Por que você não ajuda seus pais em casa ou com alguma coisa? E você vai tendo a oportunidade de mudar a cabeça, né, daquele adolescente, né, vereador? Eu falo, pastorzão, que dinheiro é semente. Você vai comer sua semente ou você vai plantar plantar ela ela, germinar né? e você ter mais frutos, você ter mais semente. Hoje a maioria absoluta dos brasileiros vive nessa realidade, né?
O cara não tem um fundo de emergência guardado de 3, 6 meses lá, mas ele tem o último iPhone que saiu. Exato. Ele não perfeito. tem Parcelado de 12 vezes. Ele não tem o seu patrimônio ainda, ele não tem um lugar assim para ele ficar seguro com a família dele, mas ele tá comprando tênis de marca, roupa de marca. Eu acho que a gente foi criado para parecer rico e não ser rico de verdade, né? Perfeito. Então, eu acho que começar de base, falando, cara, primeiro vamos montar seu fundo de emergência, porque pegar um pai de família e ajudar ele a montar um fundo de emergência é muito difícil, porque o cara Sim. tem que ter 6 meses de renda guardado. Para um pai de família construir isso, vai demorar 2, 3 anos um fundo de Exato. emergência. Agora, um adolescente que não tem custo fixo, que não tem despesa alta, construir já o fundo de emergência dele é mil maravilhas. E o que a gente tem que colocar na cabeça deles é justamente isso, que é, se eu não tenho essa despesa, por que eu tenho que ter as coisas que a televisão diz para eu comprar, que as propagandas... Poxa, nós não estamos falando que as pessoas não devem comprar uma roupa, Sim. aquela que você sonha, aquele tênis que você sonha, mas a questão é, eu preciso. E tudo tem hora, né? Vai chegar um momento que você vai poder Vai se chegar dar algum momento, luxo, né? exatamente, ou então separa. Até hoje eu faço isso. E eu, assim, eu vou guardando dinheiro para no Natal eu comprar um trem que eu quero. Não vou comprando todo mês, vai parcelando aí no cartão. A minha esposa tem amigas, né? Conhecidas também, que vai pagando no cartão, aí o cartão do tênis já rasgou, a roupa já não serve mais, tá pagando a roupa e aí comprou outra de 12 vezes. Então, por isso que as pessoas se enrolam no cartão de crédito. Porque você pensa assim, vou comprar aqui um celular e eu vou pagar aqui R$100 por mês. Aí a pessoa, se tiver um orçamento lá de R$500, R$700, vai pensar assim, R$100 não vai pesar, eu não tenho outras contas, beleza. Mas aí chega lá na frente, daqui a 2, 3 dias, nossa, eu vou comprar uma capinha aqui que custa R$25. Vou parcelar. Aí o cara vai parcelando. Aí na hora que chega a fatura do mês, por que as pessoas tomam um susto? Porque na hora que chega a fatura, fala assim, nossa, mas eu comprei isso tudo, porque na hora você pensa, tô gastando R$100, tô gastando R$25. Só que você tem que fazer a somatória disso tudo. E hoje, com os aplicativos, com tudo que a gente tem, que você usa o cartão de crédito, ficou mais fácil ainda as pessoas se embolarem. Porque você vai, às vezes, fazer um pedido no iFood. Já vou pedir um açaí aqui em casa hoje. R$7? Não, R$7. Pelo amor de Deus, né? Beleza, a pessoa pede. Mas quantos R$7 você pediu no mês? Aí no final, se você pedir 10 açaí, já são R$70. E esse projeto de lei que você apresentou ali, ele vem de contra uma política que vem sendo fomentada no Brasil de muitos anos, que é de assistencialismo. Perfeito. Então, a gente cresce com a cabeça o seguinte, eu tô precisando, alguém tem que me dar. E o senhor tem essa visão, porque igual, vamos trazer para dentro da igreja, por que a gente investe no Ministério Infantil? Porque é a próxima geração, é a base que tem que ser construída sólida para que quando eles virarem a geração que vai estar atuando na política, na economia, na cultura, eles terem os valores e princípios formados necessários para aquilo, né? Até fazendo, né, uma moção, né, ao nosso vereador, por que às vezes esse projeto não enche os olhos dos políticos? Porque o impacto dele é daqui a 20 anos. O impacto dele não é para a próxima eleição, para conseguir voto, né? Ele é um projeto de lei que ele visa gerar transformação na vida de uma sociedade a longo prazo. E muitas vezes o político acaba preferindo, né, vereador? Algo a política imediato, de assistencialismo, né? Aquela bolsa imediata, aquele valor Gás, imediato. Que no final da história, vamos falar a verdade, compra o voto, mas não muda a vida da pessoa. Não muda a nação. E a gente, esse é um tempo de mudança, né? E foi aprovado, como é que pé que tá Ele está em trânsito na Câmara Municipal. Aí, como funciona a Câmara para qualquer projeto? Você protocola o projeto, aí os projetos eles passam pelas comissões na casa, são várias comissões, mas geralmente ele passa em 3 comissões. Passado nessas 3 comissões, ele vai para o plenário. No plenário, tem a votação no primeiro turno. Se passar, vai para o segundo turno. Aí passou no segundo turno, vai para a sanção ou veto do prefeito. Se o prefeito sancionar, vira lei. Se o prefeito vetar, volta para a Câmara Municipal, porque a Câmara tem o poder de sancionar ou não, independente do veto do prefeito. Entendi. Ou então seja, é bem burocrático, isso daí né? nós estamos falando que para aprovar um projeto de lei que pode impactar a vida de centenas de milhares de crianças, a gente leva aí quase que 2 anos para aprovar um projeto de lei. Ou seja, metade do mandato do vereador... Perfeito. Olha que complicado, Isso, né? infelizmente, é o que acontece no dia a dia. E as pessoas muitas vezes não têm ideia, né? E é uma das coisas que eu luto para a gente mudar na política, que é essa burocracia interna, né? E intensa demais também. Por quê?
Eu entendo que é um processo legal que ele precisa de passar para a gente cortar incoerências e tudo mais, mas eu acho que ele tinha que ser mais rápido, né? Ele tinha que ser mais propositivo também. Principalmente pelo nível de impacto. Principalmente Exatamente. pelo nível de relevância que um Exatamente. projeto desse tem, né? Exatamente. Então, Com infelizmente, certeza. no Brasil ainda é um país muito burocrático. Hoje eu faço parte da Comissão Especial de Desburocratização, onde a gente está buscando justamente Legal. buscar todos esses processos na cidade, tanto internos da Câmara quanto da Prefeitura, para que a gente consiga dar uma maior liberdade O pro negócio cidadão ficar que mais quer- fluido, Exatamente, né? que quer empreender, que precisa de um serviço na cidade, que precisa que as coisas andem para frente. A gente precisa de desonerar o público, né, o setor público, a prefeitura, e fazer com que a cidade ganhe vida, movimente. Um Uhum. exemplo disso é um outro projeto de lei do vereador, que a gente se reuniu com o nosso setor jurídico. Para quê? Para a gente conseguir entender juridicamente, porque aqui nós estamos falando de educação financeira, e você pensa, a gente nem consegue dar oportunidade de todas as crianças da nossa cidade estudarem. Que dirá da educação financeira para elas? Um outro projeto de lei do vereador é a gente fazer, através da prefeitura, uma parceria com instituições religiosas para que, durante a semana aqui, você não tem salas de aulas que estão Muitas, ociosas, vocês conheceram que não aí, estão né? funcionando. É Por que a isso, prefeitura, em vez de gastar uma fortuna para construir uma escola nova, por que ela não faz Não uma usa, parceria público-privada e utiliza o seu espaço de segunda a sexta e te paga um aluguel Sim. para usar isso? Ó, fazer uma inclusive, parceria. deixa eu dar um testemunho aqui. Hoje nós temos aí na cidade de Belo Horizonte, Colégio Batista Mineiro, tem unidade no Floresta, no Buritis, agora eu acho que está construindo lá para a região do Alphaville, Nova Lima, Castelo, Sete Lagoas, Betim, estão expandindo para o restante do Brasil aí. Começou aqui dentro. Começou dentro da primeira igreja Você está batista. falando com de dois Minas. estudantes do Colégio Batista Mineiro É. aqui, ó. Hoje, a minha esposa estudou lá, eu estudei lá no finalzinho, os meus filhos estudam lá. Que legal. É uma instituição centenária que começou dentro de uma A igreja. minha mãe foi coordenadora do ensino fundamental Olha do que legal, Batista. olha que E legal. sabe o que é interessante? Porque às vezes, ó, pastorzão, vem aí os esquerdistas, ou vem aí a turma, né, que não concorda com isso, fala assim, mas aí vocês vão incutir uma religião dentro da cabeça das crianças. Porque nós estamos falando aqui de uma igreja Uhum. evangélica, mas pode ser de uma igreja católica. É. Gente, a gente está falando aqui no primeiro momento da igreja ceder o Espaço, espaço. é. Os professores vão ser da rede pública, o material vai ser da rede pública, o que a igreja vai ceder é o Sim. espaço que é ocioso dessa maneira. Gasta-se menos dinheiro da prefeitura para construir, para licitação. Você Para diminui, manter, manutenção. você diminui a possibilidade de corrupção, porque para construir uma escola A gente sabe. alguns é. milhões, exatamente. Então você quebra várias coisas aí e você ajuda a comunidade, porque muitas vezes essas igrejas, esses templos religiosos, eles já estão instalados em locais onde são Estratégicos, pontos né? de referência para a sociedade. Então, a igreja, ela faz um papel milenar, né, que o Estado nunca vai É. fazer. E ainda que não é o caso, mas ainda que a gente tivesse acesso, o que a gente mais prioriza do ensino são valores, que é pro benefício da humanidade, né? Que é Exatamente. honestidade, integridade, não fere princípio de ninguém, Ninguém. não fere o Ninguém. direito do outro, né? Sim. Agora, enquanto a gente tá aqui dormindo, a China já tá colocando escola no Rio de Janeiro. É. Vocês viram a Uhum, matéria? Sim. Começou já, a primeira escola no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente precisa estar atento mesmo com as crianças, investir na educação de qualidade. Então, fora a infraestrutura, né? Você entra, vamos usar aqui a primeira igreja batista, olha a infraestrutura que vocês têm de sala de aula, que seria muito superior, às vezes, ao padrão que uma escola municipal conseguiria ter. E aqui eu não estou falando de ensino, não. Diferenciar ensino... É só a gente- espaço, né? Exatamente. É o conforto para a criança, a oportunidade de estar na sala de aula com segurança, com ar-condicionado. A estrutura está pronta. É. É muito mais Não, fácil. faz muito sentido. Eu E a minha acho que ideia, faz ela muito veio sentido. justamente do meu empreendedorismo social lá do Grão, que é o quê? Gente, vamos colocar o que está aí para funcionar. Vamos reaproveitar também o que as tem coisas aí, que a né? cidade já tem. A gente não precisa toda hora tá construindo. É muito melhor a gente gastar. O que eu tô falando? Escola é necessária? Eu quero construir escolas sempre mais. Mas se tem templos ociosos que a gente pode utilizar e gastar esse dinheiro melhorando o material de ensino, melhorando a saúde pública, melhorando as vias da cidade, praças que estão largadas, investindo para a revitalização da cidade, a gente deve fazer isso, porque a gente faz isso nas nossas vidas.
A gente faz isso na nossa casa. A gente reaproveita o que dá para ser reaproveitado e o que dá para ser, às vezes, fazer uma reforminha, fazer uma faxininha ali, você coloca o negócio para frente, você cria um espaço novo. Por que não fazer isso na cidade? A gente tem que parar com essa cultura, às vezes, tupiniquim, de que, assim, só é bom se é construído. Não, gente, os templos já estão aí, eles estão preparados, eles têm toda a estrutura para receber. Esse você já entrou ou vai entrar? Já Esse entramos nós já entramos, também. né? Também. Entramos. Foi mais recente esse, acho que a gente entrou foi em março ou abril, mas olha para você ver, com 2 projetos de lei, em 6 meses de mandato, a gente já tem aí a possibilidade de impactar uma quantidade de vidas que a gente nem faz ideia. E a longo Centenas prazo, de né? milhares. Exatamente. E vai trazer impacto não só imediato, mas um impacto a muito longo prazo. E outra coisa, Acto de que legado. nós estamos É. falando aqui da primeira igreja batista que tem sua infraestrutura, mas quantas igrejas que possuem o espaço físico, mas às vezes elas não conseguem até se autossustentar, sustentar às vezes os pastores, né? E Sim. às vezes com essa parceria ela tem um espaço fantástico, mas às vezes ela não tem renda, numa região de menor capital, né, por pessoa, e ela poderia, dessa parceria, também melhorar a vida daquelas pessoas ali da região, porque vai acabar contratando um funcionário para limpeza, vai acabar contratando um funcionário para para fazer manutenção, alimentação. Então, assim, segurança. a economia gira, né, vereador? Com certeza. Você resolve uma série de problemas e evita outras centenas de problemas se você fizer uma gestão mais inteligente. Entendi. É isso que eu acredito. Que legal, cara. São 2 projetos incríveis aí. Vamos orar e Com torcer certeza. para isso passar, Uma né? expectativa. Agora, como é que a gente ajuda vocês, né? Porque eu vejo assim, qual é o cenário? A população vota, elege e depois só cobra, Exato. né? Como que a população apoia e ajuda? Primeira coisa que eu sempre falo é, você que está me escutando, você não vai me responder porque eu não vou estar aí do seu lado agora. Mas manda no chat, Né? se tiver no Manda aí. YouTube, no Você WhatsApp. lembra qual foi a pessoa que você votou para vereador em 2020? A maioria das pessoas, passados 6 meses, Esquece. de 40% a 70%. Então, as pessoas têm que se envolver na vida da cidade. O que eu falo é, a gente cobra muito de político, e eu cobro também dos políticos, e me cobro, que é, como é que eu vou cobrar alguém que eu não sei nem o que está fazendo? Uhum. Então, a gente tem que se envolver, a gente tem que saber o que está acontecendo na cidade e falar, ó, isso aí você não está fazendo. Ó, eu preciso que você me ajude nisso aqui. Então, o primeiro passo é a população se envolver. Segundo passo é a população, nem sempre quando você se envolve, você participa. É você participar. Ô Ciro, na minha rua aqui, ó, nós temos um problema assim, assim, assado. Como que a gente pode resolver? Às vezes a gente consegue resolver com o pessoal do bairro. Às vezes a gente não precisa nem da prefeitura, porque é uma burocracia danada para resolver, e aí vai demorar demais e nada vai ser resolvido. Então, essa ideia das pessoas se envolverem e participarem é muito importante. Uhum. Porque tem muita gente que vai me dar a ideia de um projeto de lei porque ela vive um espectro da vida da cidade que eu não estou vivendo. Entendi. Então essa pessoa me traz munição para eu conseguir representar ela ali de fato. E lembrar também que o vereador ele não só faz projeto de lei, mas principalmente fiscaliza a cidade. Então, para ele fiscalizar, eu preciso das pessoas. Eu preciso do pastor que está andando de carro por aí, em caminhos que possivelmente eu não ando todos os dias. O pessoal que está aqui no bastidor, que está fazendo tudo isso aqui acontecer, andam em lugares que possivelmente o pastorzão também não anda todos os dias. Então, essas pessoas é que vão gerar demanda, vão falar, olha, são vários cidadãos que são olhos ativos na cidade. Porque um vereador, um deputado, um prefeito sozinho, ele não consegue ver todos os problemas da cidade. Então, eu preciso que a população traga isso pra gente. A gente foi eleito pelo povo para isso, para te representar. Agora, como que eu vou te representar Se não tem nem essa você conexão mesmo não fala pra gente o que você tá precisando e como que a gente, enquanto um parlamentar, pode te ajudar e o que pode e o que não pode ser feito. Então, eu acho que as pessoas têm que se envolver e participar ativamente da vida pública da sua cidade, do seu país de forma geral. Eu acho que quanto mais pessoas se envolvem, quanto mais as pessoas estão perto, estão junto, elas ajudam a construir, e não é ajudar a construir o mandato de alguém. A gente não. pensa que a mudança vai vir do macro pro micro, mas é muito do micro pro macro. É o contrário. Né? É o que a gente sempre fala. O poder emana do povo. Então, o poder está no povo. Exato. Um político que está em Brasília, ele está em Brasília de terça a quinta. Se a base dele não municiar ele de informação, não trouxer para ele demanda, esse cara não vai conseguir produzir nada. E tem mais uma maneira, né, vereador? E
E agora eu acho que para a gente como cristão, pastor, a gente tem uma responsabilidade. Eu vou te falar que isso é algo que eu, pelo menos, sofri nesse processo de eleição que a gente teve. E a gente, como cristão, às vezes a gente não sabe da responsabilidade que a gente tem na hora de votar. Por que eu estou dizendo isso? A gente citou aqui 2 projetos de lei do vereador que podem trazer um impacto. Por que o vereador conseguiu implementar, né, propositar esses projetos de lei na Câmara? Por causa da capacidade técnica dele. O senhor, como pastor, não se preparou, não estudou, não fez teologia, depois ficou debaixo de um outro pastor para aprender aquilo que ele já estava há muitos anos. Qual que é o nosso problema? E agora falando no aspecto municipal, que às vezes a gente acaba votando no amigo da padaria, acaba votando no fulano de tal do açougue, né, para não usar outros exemplos conhecidos aqui, né, vereador? E aí a gente às vezes deixa de pensar, quem que é o vereador que tem meus valores, meus princípios? Quem que é o vereador que é apto? Tem capacitação técnica, né? Acredita nos valores e princípios que eu defendo. Pastor, vou te contar uma história aqui que eu e o Ciro, a gente fica assim, toda vez que a gente lembra disso, a gente fica chateado. Mas na última legislatura, teve um vereador que entrou com um projeto de lei para aprovar a utilização da linha chilena. E do cerol. Isso mesmo, gente. Você não tá ouvindo aqui uma aberração. Você não tá ouvindo aqui... É real. Tô te contando um caso real. Se você entrar no site da Câmara Municipal de Belo Horizonte, você vai encontrar esse projeto. Agora, por quê, gente? Por quê? Qual é o propósito? Exatamente. A grande dificuldade, pastorzão, que eu vejo é de que as pessoas, elas querem os políticos que eles sejam melhores, que eles tragam resultado, mas as pessoas, na hora de exercer o seu papel de cidadão, que é de votar, o cara fica com vergonha de expor. O cara fica com medo, nossa, mas o meu vizinho tá saindo também, e eu não considero que ele é um caráter, eu quero o outro. Mas, ou seja, a gente quer um resultado melhor, mas na hora de se posicionar, de escolher, a gente fica com medo. Sim. Então a população, infelizmente, muitas vezes tem aquilo que ela está procurando. A gente vive hoje o silêncio dos bons, né? Exatamente. As pessoas estão com medo de falar, Exatamente. Eu acho que, assim, principalmente a gente que é cristão, a gente não tem que ter esse medo. O homem que a gente vota ou que a gente acredita que vai fazer um bom trabalho, ele pode falhar? Pode, porque ele é humano. Agora, a gente não pode... Ele vai falhar, né? Exatamente. Ele vai falhar porque ele é humano. Agora, a gente não pode se isentar daquilo que a gente foi chamado. A gente, né, a população, a história do Brasil é uma história de que democracia, nós lutamos pelo voto e tal e tudo mais. E agora que a gente tem essa responsabilidade, quando a gente está ali para escolher, pensa bem, você está escolhendo quem vai te representar. E aí as pessoas muitas vezes falam assim, mas fulano é meu amigo. Mas você contrataria o seu amigo para trabalhar com você? Não. Nossa, você deixaria seus filhos com ele? Cara. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar. Que se a gente não se envolve, a gente está dando abertura para aquele tipo de gente... E a política muda o rumo da história, né? Então, eu não coloco meus filhos com esse meu amigo, mas eu tô entregando a minha família inteira nas mãos dele quando eu elejo ele para aquele papel, né? Ou então você não elege seu amigo, mas um outro cara que teria chance, você também não apoia ele, porque você ficou sem graça... E aí acaba elegendo nem o cara que tinha potencial, nem o seu amigo. Foi o que aconteceu na prefeitura de Belo Horizonte na última eleição, né? Nós tínhamos 2 candidatos ali que poderiam nos representar em cima dos valores que a gente acredita, mas eles dividiram os votos. Exato. E aí nenhum dos dois entrou, né? Exatamente. Então, acontece isso também. E a gente não pensa a longo prazo, né? Igual o vereador vai votar aí provavelmente esse ano um projeto que autoriza ou desautoriza que as escolas utilizem linguagem neutra no conteúdo que vai para quê? Para as nossas crianças. Aí você pensa, eu tô votando no fulano de tal, que eu não sei de onde que ele é, eu não sei quais são os valores e princípios. Você não sabe que às vezes um voto dele vai ter um impacto na nossa vida como cristão, inclusive, né? Então a gente como cristão, a gente precisa de participar. Ela mostrou muito isso, o quanto a política é importante para a nossa vida e o quanto que ela pode atrapalhar ou ajudar. Eu acho que ficou muito claro. Então eu acho que as pessoas podem ajudar, não é o político, eu acho que é o país, eu acho que é um papel cívico mesmo, da gente se envolver, da gente ajudar e da gente apoiar. É entender o efeito dominó, né? Porque um voto ali tem um efeito cascata gigante na nação. Faz diferença para a gente conseguir eleger gente preparada, gente que tá ali realmente pela causa. Então, assim, tem vereadores que eu vi 2 vezes até hoje lá. É complicado, né? Exato. Muito complicado.
É isso. Então, assim, para você que está nos ouvindo, tanto aí no Spotify quanto no YouTube, o Ciro fez uma pergunta. Quem que você votou na eleição de 2020? Se você se lembra, eu queria que você fizesse o seguinte exercício. Quais são os valores e princípios desse vereador que você votou? O que ele acredita? Quanto ele está capacitado para exercer o mandato dele, não só na Câmara dos Vereadores, mas vamos pensar na Prefeitura de Belo Horizonte, Total. vamos pensar nos deputados, vamos pensar em todos os outros que a gente vai votar nos próximos anos. Vamos fazer esse exercício em relação ao que passou para a gente tirar uma lição e aprender para fazer diferente na próxima. E eu né? quero deixar um convite. Se você votou em alguém que não ganhou, eu quero te receber lá no nosso gabinete para conversar com você. E vocês estão abertos para isso? Todos os dias, para você conhecer o trabalho do vereador. O Luiz colocou aqui agora, você que votou em alguém que não ganhou, fica parecendo que ele não quer receber quem o cara que ganhou. É verdade. Mas eu quero te dizer o isso. seguinte, às vezes ele coloca dessa maneira, porque internamente, para não parecer Sim, é ética, que eu tô querendo né? roubar Sim, o eleitor de ética, outro exato. vereador. Então, assim, é por uma questão só ética, viu, Tá. gente? Mas se você votou em outra pessoa e quiser ir lá tomar um café com a gente também, vai Sim. ser muito bem recebido. Cafezinho de boa qualidade. E mesmo que não seja com eles, suponhamos, você tem o seu candidato, vai lá no gabinete Isso, dele, perfeito. né? Eu acho que essa é a principal lição. Vai lá, vai conhecer o dia a dia, vai se inteirar para depois Ó, você poder e cobrar. enaltecer uma característica do nosso vereador é que é de portas abertas que o Ciro trabalha. Tem muito vereador que, se você for lá, gente, você vai encontrar a porta trancada. E no gabinete, o Ciro faz questão de receber todo mundo, falando isso aqui até para honrá-lo publicamente, porque nunca teve uma reunião que ele falou: senhor Luiz, atende essa pessoa aí para mim, porque não quero receber ela, não quero conversar com ela. Prática que, pasme, a gente vê dentro da Câmara Entendi. Municipal. E ali, o Ciro é um cara acessível. Eu falo assim, Ciro, uma das suas maiores características como parlamentar é que você está perto das pessoas, você conversa com elas e não deixa de escutar. O pastor tem que ter cheiro de ovelha, o vereador tem cheiro do povo, né? Exatamente. Pastor Zão, eu falo assim, eu tô sendo o vereador que eu gostaria de ver, parlamentar que eu Legal, gostaria de ver. legal. Que é o quê? Gente, o político não é um cara inalcançável, não é um cara inacessível, não. Muito pelo contrário, eu sou funcionário do povo hoje. Eu trabalho para o povo, para as pessoas. Então eu vou ser um cara inacessível. Não, fala aqui com a minha assessoria, fala aqui com isso aqui. Tem hora que é necessário falar com a assessoria. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu não sou esse cara que eu coloco barreira. Muito pelo contrário, eu estou de porta aberta, eu recebo. O que não dá para fazer também, eu falo, ó, isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui não é meu papel, isso a gente não pode prometer. Por quê? Porque é o político que eu gostaria de ser. Eu tô cansado daquele tipo de gente que prometia, não, vamos ver como é que a gente faz, se a gente consegue aí alguma coisa. Não, cara, se não dá para fazer, eu não vou te enganar. Eu prefiro, pastorzão, eu levo isso pra minha vida, um não verdadeiro do que um sim É mentiroso. melhor o roxinho amarelo 15 minutos do que Exato. vermelho a vida inteira, né? Perfeito. É. Então, acho que é isso aí. A gente tem visto isso acontecer na política. E quem sabe até você que está aí nos ouvindo não seja alguém que Deus está movendo para se envolver mais ativamente, né? Eu, como pastor, eu sonho em formar pessoas para a política, enviar Amém. pessoas para a política, porque daqui a pouco Deus tem um outro projeto para o Ciro, mas vai precisar de bons vereadores Com aqui em Belo certeza, Horizonte. A gente com precisa de certeza. boas pessoas lá no Senado, né? Total. A gente precisa de pessoas em todas as esferas da sociedade. E como igreja eu também sonho em poder potencializar, capacitar. Quem sabe você não é uma pessoa que Deus está despertando Amém, no é isso. coração para começar a se inteirar, a entender, a estar mais perto. Bom, muito legal, cara. Eu fiquei assim, você trouxe 2 projetos apenas, né, aqui. Eu sei que tem muito mais. Agora, no dia 30 de junho, inclusive, vai sair a nossa transparência de 6 Legal. meses de mandato. Você que quiser saber na íntegra todos os projetos que a gente já protocolou e os que vêm por aí, vai estar. É só entrar em contato pelas redes do vereador que recebe todo esse Sim. nosso material. Legal. E lembrando que todo final de mês a gente faz uma prestação resumo. de contas do que a gente tem Legal. feito, o que a gente As tem pessoas votado. recebem pelo WhatsApp? A gente está fazendo por todos os meios, tanto pelo WhatsApp. A nossa ideia é ligar para as pessoas, porque a gente tem esse mandato propositivo. A gente quer que as pessoas participem daquilo que a gente está fazendo. E também nas redes sociais, porque se a pessoa às vezes não teve tempo de olhar, ela pode ir lá e pesquisar. Tá e lá. tá tudo lá. Legal. Tudo lá. Muito bom, acho que a gente está no caminho certo, graças a Deus. Eu sou muito otimista, vejo uma mudança. Claro, não vai acontecer da noite pro dia, porque o abacate, quando ele tá verde, você coloca o jornal lá e põe ele no forno para amadurecer rápido.
ele também apodrece muito Sim. rápido, né? Toda mudança que acontece muito rápido, ela não é duradoura, ela também passa muito rápido. E a gente está construindo um país melhor, Exato. a gente está construindo uma cidade melhor. Eu penso e sonho em deixar uma igreja para os meus netos e bisnetos, Amém, né? isso aí. Então, acho que o nosso projeto de vida é a longo prazo. Então, eu acredito muito nessa mudança política no país, nesse movimento. Eu acredito que é um movimento de Deus, de limpeza, de purificação, de santificação. Deus tem levantado muita gente capaz, muita gente boa. E eu queria que você também tivesse o seu coração cheio de esperança, que Amém. você tivesse esperança, porque o final da Bíblia termina em vitória, É né? isso. Não isso. termina em derrota. O É. último capítulo fala de vitória. Eu queria encher o seu coração de esperança. E acompanhe aí tanto o Luiz quanto o Ciro na rede social, no WhatsApp. Procura eles lá no gabinete. Seja participante aí, seja ativo, né, na cidade. Promova a mudança. Eu acho que a mudança vai começar aqui da gente. Se você não faz a diferença, que diferença você faz? Então começa. Começa do pequeno, começa onde você tá. É Querem isso. deixar uma mensagem final aí pro pessoal? Pastorzão, eu acho que é ratificar o que você falou aí, que é qualquer pessoa exerce influência sobre algum grupo de pessoas. Então, você não tem que esperar ser um grande pregador, um grande palestrante, um grande empresário, um grande líder de louvor, enfim, qualquer área que você tiver, você tem influência sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei quantas pessoas. Então, exerça a sua influência de maneira propositiva, porque às vezes você fala assim, mas eu não vou mudar o mundo, mas o mundo ele muda quando pequenas mudanças É acontecem. isso aí, é isso aí. Então, que O você... futuro é criado a partir de pequenos hábitos, é isso aí. Então, que você influencie positivamente as pessoas que estão ao seu redor, para que essas pessoas também influenciem outras pessoas, e assim a gente cria uma cascata e o resultado é uma sociedade melhor para todo mundo. Legal. E você, Perfeito. Luiz? Eu acho que eu só queria encorajar mesmo todo mundo que está nos escutando a lembrar que Deus usou grandes homens e mulheres através da política. Legal. A Bíblia nos conta É. isso, a história de Esther, José, É. Moisés, igual a gente já mencionou. Daniel. Daniel. Neemias. Então, assim, É. eu queria te encorajar a se envolver politicamente na sua cidade, de maneira ou micro ou macro, mas que a gente lembre disso, que Deus tem usado Sim. os homens dele através de cargos de governo, cargos de confiança, e você pode ser um desses homens que Deus tem Legal. usado na nossa geração. Legal. Muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Foi um bate-papo muito proveitoso, muito legal, relevante. Creio que vai inspirar muitas pessoas. E eu acredito muito nisso aqui, olha, pequenos movimentos onde Deus potencializa e ele faz... ele vai alargando as fronteiras e as coisas vão acontecendo. São sempre bem-vindos aqui na Primeira Igreja Obrigado. Batista de BH. Fique sempre à vontade, sempre que passar pelo Com centro. certeza. A gente está aqui. Você também que está nos ouvindo, você pode nos acompanhar. A gente tem uma igreja 100% online na internet e a gente também tem a presencial aqui. A gente está aberto também para receber vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe muito a vida de vocês. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.